Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E mais uma vez nós nos encontramos hoje, dia 24 de março de 2020, para meditar em uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, que vai falar da cura de um servo do centurião. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena oração, meus queridos. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, pedimos também que o Senhor abra os corações, Senhor, das pessoas para compreender e entender a Tua palavra, e que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Deus, até os confins da terra, para curar, para libertar vidas cativas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amados, irmãos, iremos aqui meditar nesta passagem. Eu vou lê-la. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus. Meus queridos, vamos dar início, né? Bom, meus queridos, antes eu quero trazer apenas um relato da história. A história vai nos relatar que os romanos, eles foram influenciados pela cultura grega. Então, os romanos, eles tinham uma certa influência religiosa, porque os gregos, quando os dominaram, né, eles passaram a sofrer essa influência dos gregos, essa questão da influência religiosa, né? Alexandre o Grande, quando ele conquistava alguma nação, ele fazia o que? Ele misturava, né? Ele trazia e misturava aquelas pessoas, e aí havia essa convivência e as pessoas iam adquirindo o costume um do outro, né? E não foi diferente com os romanos. Eles adquiriram, né, hábitos religiosos dos gregos. Eles eram politeístas, né? Eles faziam adorações, né, a deuses pagãos. Eles eram adoradores, né, de Mitra, né? Ele é o mitrianismo, muito popular na religião, E acredito eu
que esse centurião, ele também era, com certeza, um politeísta. Além de que os imperadores romanos, eles também exigiam adoração para si. Eles se colocavam na posição de deuses e eles queriam ser adorados. E aí você vê, meu querido, um homem, um chefe, né, de 100 homens, né, que era responsável por 100 soldados, agora estava ali aos pés de Jesus, buscando a misericórdia de Deus, buscando o socorro do Senhor, né? O centurião era um chefe de 100 homens na milícia romana e agora estava ali, aos pés de Jesus, pedindo a misericórdia, né? Talvez esse centurião, irmãos, tenha ouvido falar de Jesus através dos seus trabalhadores, né? Dos seus servos judeus que faziam trabalho para ele. Talvez contaram: olha, existe um homem aí chamado Jesus, e este homem opera maravilhas, opera milagres. Ele faz o que nós não podemos fazer. Quando ele ora, algo acontece. Então, isso foi enchendo o coração, creio eu, desse centurião de fé, e ele então viu que só Jesus poderia realmente dar a cura ao seu criado. Mas é interessante, irmãos, a gente notar que Jesus, ele vai chamar a atenção dos judeus quando ele diz que não achou fé igual igual do centurião, né, do povo judeu. Olha o que é que Jesus vai falar. Glória a Deus. Diz assim. Vou reler de novo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado, o servo, né? Pois também sou homem e autoridade, digo a este vai e ele vai, diga a este vem e ele vem. E ouvindo isto, vou lá para o versículo 10, e ouvindo isto, admirou-se Jesus, disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quer dizer, Jesus ficou admirado por aquele romano ter uma fé diferenciada dos israelitas. Por quê, irmãos? Porque os israelitas, amados, eles conheciam a sua história. Eles sabiam, né? Eles conheciam o Deus que abriu o Mar Vermelho e o povo passou o pé enxuto. E depois o mar se fechou e tragou a Faraó e os seus cavaleiros. Eles conheciam o Deus de Israel, né? Eles conheciam quem era Deus. O Deus de Davi, que derrubou Golias, o gigante Golias. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó. O Deus que fez parar o rio Jordão. O Deus que fez maravilhas, meus queridos. Eles conheciam. O Deus que livrou o povo judeu da escravidão do Egito. Eles conheciam toda a história, meu querido. E por que eles não tinham fé? E por que eles não criam no Senhor Jesus Cristo? Então, esse centurião teve uma fé diferenciada. Não conhecia Jesus. Não conhecia, talvez, a história do povo
judeu, dos livramentos que outrora Deus deu para eles no passado, dos livramentos, dos cárceres. Mas esse centurião não. Ele foi até Jesus. E ele pediu a Jesus para que curasse o seu criado. Jesus se dispôs a ir à casa dele, mas ele também não se sentiu merecedor, digno de que Jesus entrasse em sua casa. E ele diz para Jesus: olha, Jesus, não entre na minha casa, porque eu não sou merecedor de que o Senhor entre na minha casa. Afinal, eu sou um soldado romano, e como soldado romano, eu oprimo o teu povo, Jesus, eu oprimo os judeus. Quando o imperador manda eu prender, eu tenho que prender. Quando o imperador manda eu açoitar, eu tenho que açoitá-lo. Eu sou um perseguidor, Jesus, do povo romano, então eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor pode fazer uma coisa, Jesus. Manda uma palavra, porque quando eu falo para o meu criado, para ele ir, ele vai. Quando eu falo para ele vir, ele vem. Pois eu sei que você tem autoridade, Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz que, lá em Gênesis, que Deus criou o mundo. Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Irmãos, eu vou pular alguns versículos para não ler. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. No versículo seguinte, disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, no só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvore frutífera e deem fruto segundo a sua espécie, cuja sementeira nele sobre a terra, e assim se fez. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Meus queridos, se a gente for até o versículo 2, nós vamos perceber, até o capítulo 2, aliás, onde Deus diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã, e o sexto dia. Então, meus queridos, no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus traz à existência o que não existia. Deus coloca em ordem aquilo que era caos pelo poder da sua palavra. E agora Jesus se encontra diante de um romano que está ali necessitado, pedindo, implorando, não por si, mas pelo seu empregado, pelo seu criado. Então a gente vê também que no coração deste romano havia compaixão por aquele criado.
Talvez ele já tivesse tentado ali, através dos seus deuses, pedindo e não viu resultado nenhum, e agora ele recorre a Jesus. E Jesus vai retrucar e dizer para o povo: olha, Jesus vai dizer, ouvindo e admirou Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, Deus está dizendo: olha, aqueles que não me conhecem vão vir de todos os confins da terra, eles vão crer na minha palavra, mas vocês que são e que conhecem a Deus, os feitos de Deus que me negam, o fim de vocês vai ser triste, porque vocês não me enxergam como Deus. Mas esse centurião, um simples centurião romano, que não conhece a Deus, ele vem até mim e pede o meu auxílio, a minha ajuda. Então, vocês irão de mal a pior. Veja bem, meus queridos, um homem que não conhecia a história do povo de Israel recorre à ajuda de Jesus. Querido, o primeiro ponto que eu vejo nessa questão é que a distância não pode impedir o operar de Deus. Aleluia. Diz assim o Salmo 107, versículo 20: enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Meu irmão, a palavra de Deus, ela está destinada a fazer aquilo que apraz ao Senhor. Basta nós termos fé e saber usar esta palavra de forma correta. Aleluia. Manda uma palavra, quer dizer, envia Jesus uma palavra e meu criado será curado. Romanos 10:17 vai dizer assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus ou de Cristo. Então esse centurião, ele ouviu falar de Jesus e no seu coração brotou fé, certeza de que se Jesus orasse, se Jesus mandasse uma palavra de cura, aquele homem seria curado. Aleluia. Agora, irmão, entra a questão: por que muitos não são curados? Por que muitos não conseguem receber a cura? Aleluia. Mateus 15:6 diz: assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, os fariseus, os saduceus, eles eram muito dados à tradição, né? Lavar as mãos, os utensílios. Veja bem o que vai dizer aqui. Então vieram de Jerusalém a Jesus os fariseus, os escribas, e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu:
Porque transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Eu vou ler aqui. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meus queridos, hoje, nos dias atuais, as pessoas começam a colocar doutrinas de homens na palavra de Deus. Coisas que Deus não falou, estão dizendo por aí. Coisas que Deus não mandou falar. Coisas que Deus não ensinou, estão ensinando por aí. Doutrinas de homens. E isto invalida a palavra de Deus. Quando eu ensino algo que está fora da palavra, eu estou invalidando os ensinamentos de Deus. Quando eu digo para você, traga uma rosa, traga um sabonete, traga uma garrafa d'água para mim ungir, traga uma foto, traga uma vassoura, prato para mim orar, e ali você vai colocar na sua casa. Eu estou invalidando, amado, a palavra de Deus. Talvez essas pessoas vão dizer: não, mas é pela fé. Meus queridos, mas a palavra de Deus não nos ensina sobre esse tipo de prática. Nós não temos que estar praticando essas coisas. Mas você talvez também diga: mas eu tenho encontrado resultado fazendo isso. Sim, mas será que é Deus verdadeiramente que tem abençoado, que tem feito esses milagres? Você tem que se perguntar para si. Então, meu querido, não invalide a palavra de Deus. Seja qual for o ensinamento, né, que se não estiver respaldado na palavra de Deus, não faça. Porque você vai estar invalidando a palavra de Deus. E vai estar se emaranhando com coisas que não conhece. Então, meus queridos, quantas pessoas estão por aí invalidando a palavra de Deus com ensinamentos demoníacos, com ensinamentos diabólicos, que só tem trazido e levado as pessoas à dependência desses falsos profetas, falsos pastores, enganadores, aproveitadores da miséria dos outros, aproveitadores da desgraça alheia, da necessidade alheia. Quantos são esses homens? Esses homens que estão por aí, muitas das vezes na televisão, numa rádio. Será que realmente Deus está com esse tipo de prática, com esse tipo de ensinamento? Vamos, meus queridos, meditar na palavra de Deus. Vamos ler esta palavra de dia e de noite e procurar colocar em prática, para que nós não sejamos enganados. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por causa de quê? De conhecimento, irmão. Porque o povo de Deus não tem parado para meditar na palavra de Deus e continua como criança, como um bebê que precisa ser amamentado por sua mãe, levando a colherzinha na boca para tomar um mingau. Não consegue andar sozinho espiritualmente, depende de alguém. Toda vez que tem um problema, não vai orar, pede alguém para orar por ele. Toda vez que está no sufoco, está na dificuldade, não se prostra diante de Deus em seu lar para orar, mas recorre a esses pastores que se aproveitam das vossas necessidades para tirar os seus pertences. E muitos deles pregam que se você não der o dízimo,
ou oferta, você não vai para o céu. Isso é mentira. Porque muito mais vale a sua vida do que o seu dízimo e de que sua oferta. Louvado seja Deus. Meus queridos, também em Mateus 13:58, vai dizer assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus, irmãos, ele pregava em Nazaré e Tomé, né? Os discípulos reunidos, meus queridos, ali apareceu Jesus para eles. Jesus aparece para os discípulos. Vamos ver aqui. Jesus 13:53 até os 58. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga. De sorte que se maravilharam e diziam: de onde vem este filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vieram entre nós todas as suas irmãs? Não lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra em sua terra, em sua casa. Quer dizer, por causa da incredulidade deste povo, Jesus agora ali na sua cidade pregava e eles não creram no poder de Deus, no que Jesus estava fazendo através do poder de Deus. Aleluia. E a gente vai ver agora a incredulidade de Tomé. Tomé, irmão, discípulo de Jesus, viu Jesus fazendo milagres, mas Jesus aparece para os discípulos e Tomé não estava presente na hora. E aí os discípulos disseram para Tomé: Tomé, Jesus apareceu aqui entre nós, nos deu algum ensinamento. Mas Tomé disse: que conversa é essa? Que conversa é essa? Eu só acredito vendo. Eu não acredito nessa história aí de que ele apareceu aqui e falou isso e falou aquilo. Não acredito nisso não. Isso é conversa de vocês. Vocês estão pensando o quê? Que eu sou bobo? Eu só acredito é vendo. Vamos ver o que é que Tomé. Vamos ver essa situação. João capítulo 20, versículo 24 até o 26. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: eu não vi, se eu não vi suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum crerei. Então Tomé, um discípulo que andou com Jesus, agora disse: se ele não colocasse a mão e não visse com seus próprios olhos, ele não ia crer. Não creio, só se eu ver. Mas Jesus tem uma resposta para ele. Jesus vai dar uma resposta boa para Tomé. João 20, 26 a 29. Olha o que Jesus vai falar. Diz que, passado 8 dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos e Tomé com eles. Então, as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco.
E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé, cuidado. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, meus queridos, talvez você não esteja vendo a cura da sua enfermidade. Talvez você não esteja vendo melhora nessa situação que você está passando. Mas creia, meu irmão, pelo poder da fé na palavra de Deus. Porque você não precisa ver para crer. Você tem apenas que crer no Senhor Jesus Cristo. Não importa a circunstância. Creia, meu querido. Creia, porque esta palavra é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Reconhece a autoridade de Jesus. Ora, o centurião, neste ponto, este outro ponto, ele reconheceu a autoridade que havia em Jesus. Esse centurião, ele dizia que era um homem sujeito a autoridades, Em Mateus 28 e 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, de quem Jesus adquiriu essa autoridade? De Deus. E Deus conferiu, meus queridos, para você e para mim essa autoridade através da palavra dele. Nós temos autoridade para repreender o mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em Isaías 61, 1 vai dizer assim no versículo 1: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Meus queridos, Deus te ungiu, meu irmão. Deus te ungiu. Você tem a autoridade de Deus para dizer este mal na sua casa, na sua vida, na vida de sua parentela, na vida de seu amigo, de quem quer que seja. Eu te repreendo em nome de Jesus. Porque Deus colocou sobre sua vida, meu querido, esta autoridade. Agora você tem que saber usá-la no nome de Jesus. Aleluia. Olha o que é que vai falar Isaías 53, 4. Olha o que é que vai dizer Isaías 53, 4, meus queridos. Vamos para lá, Vamos usar a palavra de Deus, irmãos. 53, 4. Isaías. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meu irmão, Deus levou sua doença, Deus levou suas necessidades. Você tem que crer na palavra do Senhor, tomar posse dessa palavra, pois ela é vida. Aleluia. Havia fé no coração daquele centurião. Jesus diz, no início: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha, povo que conhecia o Decágono, a história
dos grandes livramentos de Deus, Jesus não encontrou fé nesse povo, mas achou fé no coração desse centurião. Hebreus 11:1 vai dizer que ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aleluia. Você não vê, meu irmão, mas você está crendo ali que vai acontecer em nome de Jesus. Não é porque você é bom, não é porque você é merecedor. Vai acontecer porque você crê na palavra de Deus. E esta palavra, aleluia, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz, que é da vontade de Deus. Aleluia. Mateus 17:20 vai dizer: e ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e lhe passará. Nada vos será impossível. Eu não sei qual é o tamanho da tua fé, meu querido. Se ela é tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, meu querido, nessa época era o menor grão que existia. Hoje, com certeza, existe talvez grãos menores. Eu não sei qual é o tamanho da tua fé, mas independente do tamanho da tua fé, creia na palavra do Senhor. Coloque-se diante do Senhor e creia. Não duvide em teu coração. Creia tão somente que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa e imagina. Não deixe a dúvida entrar em teu coração. Não deixe que roubem a tua fé. Aleluia. Mateus 21, capítulo 21, versículo 21 vai dizer, Jesus diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte tiverdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Irmão, não duvide. Tenha convicção na palavra de Deus. Não deixe que aqueles que estão ali à sua volta, que são incrédulos, venham roubar a sua fé. Mas creia tão somente que Deus é poderoso para fazer aquilo que você deseja, mas de acordo com a palavra dele, de acordo com os ensinamentos dele. Se você pede algo que não está alinhado com a palavra de Deus, Deus com certeza não vai responder. Se você pede algo para amaldiçoar, para fazer mal a alguém, Deus não vai responder isso. Não adianta. Então, meus queridos, quando nós pedimos algo a Deus, que é algo que vai nos trazer benefício espiritual, Deus, ele tem prazer em nos responder. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, precisando de uma ajuda aí financeiramente, porque todo mundo necessita, muitas pessoas têm essa necessidade, porque a crise é grande, mas não busque a Deus por isso, meu querido. Porque isso você pode conseguir através do seu trabalho, sendo um bom mordomo das suas coisas, do seu ganho. Você pode conseguir juntando aos pouquinhos, né? Não busque a Deus porque Ele pode lhe dar uma casa bela, um carro bonito, caro. Ele pode fazer você sentar em ir para frequentar restaurantes caros. Não busque a Deus por isso, irmão. Busque a Deus porque você precisa dele. Busque a Deus reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o autor da vida. Amém? Aqui houve uma necessidade de cura. Esse centurião precisou
da ajuda de Jesus para que o seu criado fosse curado, mas também foi para que as pessoas que ali estavam reconhecessem, visse a glória de Deus na vida de Jesus. Viste, não, verdadeiramente este homem é um enviado de Deus, é o Messias a qual Deus prometera que iria vir. Este é o propósito, meus queridos, dos milagres que estão na Bíblia. É para que o povo judeu venha-se a reconhecer Jesus como Messias, o enviado de Deus para libertá-los da opressão romana. Eles esperavam um rei que pegasse da espada, que fosse para a batalha igual a Davi, mas Jesus veio para libertar eles do jugo espiritual. E eles não compreenderam. Aleluia. Muitas das vezes nós não compreendemos e buscamos a Deus por outras coisas. Não olhamos que a nossa alma está cativa, presa no pecado e que precisa ser liberta. E só quem pode libertar a nossa alma é Jesus Cristo. Quando nós nos prostramos diante dele e reconhecemos ele como Senhor e Salvador de nossa vida e dizemos: Jesus, eis-me aqui, toma a minha vida em tuas mãos, perdoa os meus pecados, me sara, me cura e me transforma. E isso vai acontecendo, meu querido, dia após dia. Deus vai fazendo essa mudança na vida da pessoa. Mas para isso é necessário que você busque a Ele, que você vá até Ele, que você se humilhe diante dEle e reconheça que é um pecador. Romanos 10:8 vai dizer assim: porém, que diz a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Irmão, a palavra de Deus está aí, sendo pregada nas rádios, nas televisões, sendo pregada nas ruas, sendo pregada dentro das congregações, sendo pregada dentro de ônibus, dentro de trens, metrô, nas praças, através de um panfleto, através de um Jesus te ama. Ela está sendo pregada. Mas agora basta você tem que se entregar a Deus, entregar a sua vida a Deus, para que Ele faça o que você não pode fazer. Jesus amado, Ele é educado. Ele não é como o diabo não pede licença para destruir sua vida, o diabo não pede licença para destruir uma nação. Não, ele vem e entra, invade, gera guerras, gera fome. Muitas coisas, muitas calamidades que nós temos no mundo é causada pelo inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, meus queridos, busque a Deus enquanto há tempo, enquanto você ainda tem este fôlego de vida, irmão. Porque a nossa vida passa, é como uma gota de orvalho que logo se vai quando vem o sol. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se estarei com vida daqui a 1 minuto, a 2 minutos. Só Jesus. Então, meus queridos, eu agradeço esta oportunidade de estar trazendo essa palavra ao seu coração. Que Deus vos abençoe, abençoe você, a sua casa, toda a sua parentela. Amém? Que o Senhor seja contigo, amado. Tenha fé, creia no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é Deus, só Ele é Senhor, não existe outro Deus além dele. Maravilhoso Deus e Pai, abençoa, Senhor, cada vida, meu Pai, que ouvir esta mensagem, Senhor. Desde a criança ao idoso, o homem, a mulher, Deus abençoa no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor tire toda a dúvida do coração das pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.